Boa noite, está no ar o TV Com, debate desta segunda-feira, histórica segunda-feira, domingo, mais precisamente ontem foi um dia histórico, mas a segunda-feira ainda repercute em função do horário. O Congresso Nacional autorizou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso significa que a presidente está de aviso prévio. Por 300, vai me ajudar aqui a nossa produção, 367. Por 367 votos a favor e 137 contra, com 7 abstenções e 2 ausências que contavam a favor dela. Do não, os deputados decidiram autorizar o procedimento que vai ser feito agora no Senado Federal. Para a gente discutir todos os detalhes, tudo o que aconteceu ontem, o Brasil inteiro ficou ligado nas redes sociais, nas TVs, alguns foram à rua, mas ontem parecia final de Copa do Mundo. De um lado verde e amarelo, do lado vermelho com algum verde e amarelo. Trago hoje para discutir essa situação histórica do nosso país, o segundo impeachment em 30 anos, o vereador do PSB, professor Igor. Boa noite, Guto, boa noite, João, boa noite aos telespectadores. E é tema quente mesmo, né? É um tema histórico e a gente vai poder, debater, conversar um pouquinho sobre os eventos que ocorreram ontem em Brasília. João Vilela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Guto, boa noite a todos, boa noite, professor Igor. Realmente, um dia histórico, independente do que vier acontecer para frente, é um dia histórico e é um dia decisivo. Provavelmente, a gente já sabe o que vai acontecer, e nós temos essa semana Tiradentes, dia 21, e temos Tiradilma, que foi ontem, dia 17. Eu trouxe o professor Igor, porque além de vereador, o professor Igor é professor de história. E a gente tem um historiador, é bom a gente ter um historiador, porque o momento histórico, vivido ontem, e o desdobramento também, a democracia brasileira, ela amadureceu com esse segundo procedimento de impeachment. A gente lembra que em 92 o presidente Fernando Collor também foi retirado, porém renunciou antes do procedimento ser concluído no Senado, portanto não foi retirado. E que não foi aceito. E não foi aceito. Ele retirou antes e não foi aceito. A presidente Dilma e, paradoxalmente, o PT sofrem do próprio veneno. Tem hoje uma presidente que tem contra si autorização de ser processado. O que você vê de paralelo entre um impeachment e outro? E o Collor rodou por muito menos? Bom, Guto, para o historiador, nunca o tempo presente é um tempo preciso, né? Normalmente você demanda uma certa distância do fato para que o olhar seja mais amplo e mais objetivo e mais imparcial. Normalmente o jornalista, o sociólogo tem aquelas ferramentas mais instantâneas para poder analisar naquele momento. Para o historiador sempre o tempo é fundamental. Mas é óbvio que com a vivência e com um pouquinho de leitura você acaba podendo antever algumas coisas. Esse processo é um processo de amadurecimento, sim. A nossa república, a nossa democracia é muito jovem, né? Nós estamos ainda numa espécie de adolescência. Ninguém sabe que adulto vai ser esse Brasil, mas de qualquer maneira deu demonstrações de civilidade, quando todos achavam que ia ter embate físico, guerra civil, né? O catastrofismo era pintado pelos todos os cantos. No entanto, foi um processo extremamente calmo, amadurecido e dentro do que se pressupõe de regras constitucionais. O lado dos petistas alegam que houve uma precipitação, que não tem base jurídica, o que não é necessariamente verdade. O lado da maioria, da ampla maioria, não aceita mais esse grupo no poder, essa política sem norte, sem rumo. Então eu acredito que o momento atual é um momento muito mais politizado do que foi o momento do Collor. O Collor foi um daqueles casos, aquelas aberrações políticas que preencheu um vazio, porque vários caciques brigavam entre si na eleição de 89 e acabaram se matando, e 2 novatos, que foi o Lula e o Collor, acabaram no embate e a sociedade conservadora apostou no Collor e se deu mal. O Collor foi perdendo a base muito mais rápido do que perderam os petistas. Nunca teve base, né? Porque ele era do PRM. Exato, ele é um partido totalmente artificial, criado para uma determinada situação. Não satisfez, também entrou em corrupção até de uma maneira muito mais amadora, né, do que a atual. E, enfim, a frustração hoje, eu também acho que é maior
do que a frustração de 92. Porque eu, como tantos, apostávamos lá em 2002 que o Partido dos Trabalhadores viesse como arauto da moralidade, fazer um governo mais correto, com reformas profundas. Afinal de contas, o Lula teve 8 anos para fazer reformas. Por que não fez? Inclusive a reforma agrária. Pois é, reforma política, previdenciária. Então, às vezes o discurso é um tanto quanto panfletário demais, dentro de um cenário que não aconteceu hoje. Então, eu acho que eles erraram feio e não querem admitir. Eu vejo um paralelo, pelo menos na questão, na verdade, da falta de apoio, o Collor caiu rápido, é verdade, mas também na questão econômica. Sim. Na época do Collor, ele pegou o governo Sarney com aquela inflação. Pegar a mesma situação hoje com a Dilma, se tivesse indo muito bem a economia, Petrobras lá em cima, as pessoas Brasil crescendo amplo emprego, 5% ao ano. 5% ao ano, não passava. Não passava. E é do Collor a mesma coisa. Ou seja, quando a economia fragiliza, sem dúvida nenhuma, também há um movimento que qualquer coisa que você faça errado, isso pode acontecer com o prefeito, por exemplo. Você vê o caso de São Vicente. Se tivesse ido tudo bem, muito bem a cidade, já teria outra conotação. A pressão popular? A pressão é muito diferente. Porque existe uma questão jurídica, que é importante, mas existe uma questão política, que é mais importante. Na verdade, eu estou aqui do lado do professor Igor, que além de historiador, é vereador, e sabe bem disso, apesar da isonomia dos poderes, aquela questão que a gente já até conversou uma vez, meu filósofo favorito é o Montesquieu, porque realmente ele colocou os alicerces na base certa para a democracia na época e vale, claro, até hoje. Mas a divisão dos poderes, essa questão dos pesos e contrapesos, essa questão de você ter os poderes harmônicos, independentes entre si, e teoricamente com o mesmo peso, não é tanto por aí. É dessa forma, mas a gente nota que a Câmara pode ser dos vereadores, pode ser a Câmara estadual, a Assembleia Legislativa, pode ser o Congresso Nacional com a Câmara dos Deputados. Elas têm um peso relativamente um pouco mais alto do que o Executivo. E digo até por quê. Um funcionário público, quando vai tomar posse, ele toma posse no seu chefe. E quando o prefeito toma posse, ele toma posse na Câmara. E quem pode tirar também é a Câmara. Quem pode mandar embora. Representa o povo. Representa o povo. Então tem, apesar da autonomia, da independência, até de uma certa hierarquia igual entre os poderes, há uma força maior na Câmara. E pode ver, câmaras boas em qualquer lugar do mundo, e não se faz diferente no Brasil, com bons vereadores, com pessoas realmente preparadas, comprometidas, que conhecem não só do assunto, mas conhecem da cidade, conhecem de como funciona o sistema, produzem normalmente bons executivos. A prefeitura tem um pouco mais, o prefeito das cidades, o governador e o presidente têm um pouco mais de respeito, ou muito mais respeito e sensibilidade, que foi também um dos motivos que o presidente vai cair, e perdeu agora pelo impeachment no processo. Não há essa questão. Quando o prefeito se separa muito da Câmara, se afasta, Jânio. Todos eles. É histórico isso. Pode analisar a história inteira. Não governa sem o Congresso, não tem como. Não governa. Enquanto houver democracia, não governa. A não ser uma ditadura, exatamente. Aí é outra história. Aí é golpe. Aí sim é golpe, porque é outra coisa que a gente tem que analisar, é a palavra golpe de Estado. Explicar o que significa, que não é sendo isso, mal colocado. Não tem de forma alguma isso. Você pegar no dicionário, quem quiser ler no dicionário, veja que golpe de Estado é quando o mandatário, o líder do governo, ele pega, através das Forças Armadas normalmente, e se transforma num ditador. Por meio de um gesto beligerante. Normalmente é um ditador. Posso intervir? Claro. Vamos esquentar o debate. Vamos. A primeira coisa que me chamou a atenção no comentário do Guto foi a questão econômica. O Collor realmente herdou um cenário horroroso, de uma inflação estratosférica. O PT não. O PT começou com uma recessão de 2002, mas logo equilibrou a economia, utilizando inclusive de práticas neoliberais. Não mexeu no que o Fernando exatamente, práticas neoliberais. Só para concluir, eles é que perderam a mão. Sim. Entendeu? Eles acabaram, de uma certa maneira, ou uma soberba,
né? Ou superestimando o cenário econômico que fosse crescer ad infinito, quando ele subestimou a crise de 2008, 2009, falando que para o Brasil era uma marola. Marolinha. Uma coisa que para nós era... E aí ela veio forte em 2014, 2015, e pelo jeito vai 10 continuar milhões ainda... de empregados. Fora a forma errada de gastar o dinheiro. Isso sim, é comprovado. Sim, não sim, tem... foi um assistencialismo interessante no início, mas que se mostrou perdulário, sem nenhum tipo de controle, servindo muito mais para um processo eleitoreiro do que propriamente distribuição de renda. Então, também outra coisa que eles perderam a mão. Começaram bem e acabaram, na minha visão, acabaram entrando na mesma vala comum da corrupção e do abuso de poder. E, por fim, todo o Congresso, toda a Câmara, João, é reflexo da sociedade. Se você tem uma Câmara de Vereadores corrupta, sem comprometimento nenhum, quem elegeu esse pessoal? Mas aí também eu acho muito relativo. Tudo bem, mas quem elegeu esse pessoal? Foi a sociedade civil. Que ela foi manipulada, que ela foi comprada, justamente. Que ela foi, de alguma forma, induzida. É óbvio que foi. Né? Ou pelo poder econômico, ou pelo poder ideológico, ou por uma opressão. Mas, caramba, se as pessoas participarem minimamente, olharem a Câmara de Santos nos últimos 4 anos, quem é quem no meio da Câmara? Porque as pessoas falam assim, todos os vereadores são assim, nenhum presta. Então, justamente essa generalização banal isso impede, faz que o negócio... Eu sempre comento o seguinte, para os gregos, o idiota, a gente até falou da outra vez isso aqui, os idiotas são aqueles que só pensam em si e não pensam na coletividade. Então, os idiotas são aqueles que não seriam políticos no sentido bom da palavra, não da politicagem. Você falou do Collor, eu só queria colocar alguns pontos. Ele pegou realmente uma inflação desastrosa da época do Sarney. Mas ele também fez aquele plano econômico que ele tirou maluco, que confiscou a poupança. Que confiscou a poupança, que fez uma bagunça desgraçada, sem a menor necessidade. Hoje, historicamente, a gente vê que é sem a menor necessidade, por isso de outras formas muito mais sérias. Ele não tinha experiência nenhuma, não tinha prática nenhuma, e uma arrogância também tremenda. Também é outra característica dessas pessoas que acabam sofrendo o impeachment, é a arrogância, sem dúvida nenhuma. Quanto à Câmara, você fala, as pessoas elegem. Realmente as pessoas elegem. Claro que uma sociedade mais madura e mais, além de eleger, ela acompanha. Mas não é só isso. Eu não vejo só dessa forma. Primeiro que muita gente boa acaba tendo vergonha de entrar para a política. Todo mundo é igual, todo mundo leva, todo mundo rouba. E quando a pessoa é séria e entra na política, muitas pessoas condenam ela ainda, mesmo ela sendo séria e tudo mais, porque muitas pessoas acham que o vereador é aquele cara que é o despachante para ele resolver os problemas dele, e não necessariamente é isso. Aliás, não é isso. Se faz para ajudar a população, para ajudar um ao outro, mas a função do vereador é fiscalizar o poder, a maior função. Assim como dos deputados também, assim como dos deputados estaduais e federais. Então, é fiscalizar o poder executivo. Essa noção, a grande maioria das pessoas, isso tinha que ser uma campanha para explicar o que é feito na Câmara. Porque não é visto dessa forma. A função de um vereador é fiscalizar os atos do poder executivo e mais, é o guardião do orçamento. Que se aconteceu esse problema todo na Câmara Federal, também foi uma falha muito grande dos deputados federais que não analisaram de uma forma ampla e técnica o orçamento. Porque foi feito pedalada, e não foi feito só pedalada, foi feito 1000 coisas absurdas. Na realidade, o crime da pedalada que se fala foi um dos milhares que tiveram. Que não teve uma Câmara forte, porque ela estava ali a serviço. Ela contava ainda com o PMDB. Porque ela ainda tinha uma base de apoio que permitia que ela continuasse nesses abusos. Há uma grande falha, professor, que eu vejo em todas as cidades do Brasil, todas, sem nenhuma exceção, em todo o estado, todos os estados da federação, sem nenhuma exceção, e claro, no governo federal, que essa toma lá da cá, que é o grande problema que eu vejo hoje no Brasil. Olha, eu te consigo um cargo, você vota junto comigo. Opa, peraí, isso não pode. Mas é por isso, você lá atrás falou que o vereador não pode ser o despachante. Não pode. Então essa é uma das práticas que viciam a situação. Exatamente. Se você tem uma vaga numa UTI, mas você tem o vereador vai me arrumar por fora. Se você não está junto com o prefeito, você também não consegue fazer o clientelismo para o seu
eleitor. E ele vai falar, pô, o cara não fez nada por mim. E por outro lado, você consegue lá, você tem um acordo bom com o prefeito, eu te consigo de algum jeito, de alguma forma. É o que acontece hoje em São Vicente. Cada vereador tinha sua creche. Coisas que acontecem, por exemplo, analisem, São Vicente é um microestado do Brasil, no meu ponto de vista. Porque assim, tem ali vários conflitos no meio do caminho. Por exemplo, vocês sabem por que em São Vicente o VLT não vai até a área continental? Porque foi uma pressão enorme, por vereadores, inclusive, por causa das vans, que agora no processo está se vendo. Eles iam perder a van com o VLT, iam perder dinheiro. Ia passar pela ponte. Ou seja, pararam antes da ponte, falando tudo bem até aqui, daqui para frente tudo bem. Daqui para lá não, porque nós vamos perder muito dinheiro dessa máfia das vans. Que vereador de São Vicente que foi contra? Nenhum. Mas você não escuta falar disso. Eu posso interferir de novo? Claro. Quando você falou assim que as pessoas de bem não ingressam na política... Não, eu falei que algumas têm receio por causa disso. Então, mas aí, não é isso. Esse é o problema. Talvez fosse necessário que essas pessoas com boa índole ou com bom conhecimento daquilo quais as funções e prerrogativas do Poder Legislativo chegassem. Isso é importante, falassem. claro. Por quê? Porque você cria um vazio, um buraco, que são ocupados por esses mal intencionados, que vão usar esses mecanismos extra-institucionais para fazer política. Claro, então, politicagem. Eu vou conseguir uma determinada coisa para você ou para o teu grupo, se eu for aliado do prefeito. Para ser aliado do prefeito, eu tenho que vender meu voto em vários projetos. Na Câmara de Santos já teve várias discussões sobre isso. O PSB é base do prefeito? Mas não é lacaio do prefeito, não é subserviente. Nós já tivemos altos embates, nós já obstruímos vários vetos do prefeito por entender que aquele projeto era um projeto bom para a sociedade. Então, se as pessoas assistirem à TV Câmara, participarem lá das sessões, fica vazio o plenário. Fica quase que vazio. A não ser quando uma categoria que vai ter um determinado... tem um interesse pontual numa aí situação. Ela vai lá e lota. Fora isso, não vai ninguém. E, às vezes pela TV também índices baixos. E, no entanto, a pessoa fica lá naquela redezinha dela virtual, metendo pau sem ver. Peraí, dos 21 vereadores, você tem lá 2, 3, 5, 7... Opa, que vale a pena continuar. Ou 10, ou 12. O julgamento é da sociedade. Agora, as pessoas votam sempre nos mesmos. Mas a diferença... Vai querer exigir o quê? É difícil para a população, na avaliação de vocês, principalmente sua, que está lá dentro, entender que o benefício que o vereador traz é fiscalizar o prefeito, é propor projetos consistentes e de interesse coletivo. A população está preparada, ela entende isso? Não está. Tanto é que eu ouço na rua, por que você fez? Aí eu falei assim, filho, quem faz é o prefeito. Não é minha função fazer, é minha função requerer. Eu posso fazer um pedido aqui para a tua rua de pavimentação, eu posso chegar ao prefeito, ele vai ver o cronograma de obras e vai fazer, mas não sou eu que faço. As pessoas acham que eu vou chegar no prefeito, limpa tudo, poda tudo, muda tudo. Não é assim, ele tem lá o seu programa, ele tem seus secretários, ele tem o Tribunal de Contas que fica atrás dele, não é uma várzea como as pessoas acham, não. Existem alguns prefeitos que são, obviamente, de má fé, que burlou a lei, que sabe algum mecanismo mais inteligente de driblar o TCU, o Tribunal de Contas. Mas não são todos. Tem prefeito que segue a regra e aí é massacrado. Porque não fez. Você entendeu? A população precisa participar para saber filtrar. Entender como é que é o processo. Exato. Porque é justamente isso que eu coloquei. Eu não coloquei que as pessoas não vão. Muitas têm receio de ir porque são taxadas. Ou não querem se sujeitar, talvez. Não querem sujeitar. Ou não conhecem também o formato que é. Até sabendo como é esse tipo de cobrança, se sujeitar. Olha, eu vou lá tentar ajudar e ainda vou ouvir isso pela proa. Vai ouvir nada. Vou te contar de novo. Quando eu entrei, eu sou no primeiro mandato. Então, eu entrei junto com um grupo de pessoas, sem recursos. Foi um voto... vamos dizer assim, fechou o grupo ali e foram... Exatamente, fomos ali gastar sapato. Quando eu fui eleito, o que eu ouvi muito, vai se vender, vai entrar no esquemão, vai entrar no sistema, vai ficar rico rápido. E não aconteceu nada disso. Mas as pessoas precisam me olhar de perto para saber. Uma parte olha, conferiu, constatou, continua gostando do trabalho, outras não.
Eu recebo críticas completamente sem pé nem cabeça, de pessoas que não viram nada que eu fiz. Nada, não participaram de nada. E, no entanto, querem atacar. Tá, mas você tem que responder com uma... O poder econômico atrapalha? Finalize aí vocês atrapalha e ajuda ao mesmo tempo, mas mais atrapalha do que ajuda. Atrapalha os bons candidatos. Falando em poder econômico, uma coisa que eu fico muito... Que é o extrato da Câmara de Vereadores que a gente vai até Brasília. Exatamente. As empreiteiras estão nas cidades. Coisa ali. Né? Estão nas cidades. Tudo que acontece lá, acontece aqui. Sim. E acontece no meio, que é o Estado. Mas o que eu vejo, assim, por exemplo, não dá para a pessoa ser vereador, deputado, qualquer desses cargos que a gente conhece aí, se não tiver uma profissão. A gente está conversando antes de começar o programa, ele falou, olha, eu vou colocar como vereador e o que mais? Não, é professor dá aula, ele vive continuará dando aula. Esse é o trabalho dele. Agora, eu não consigo ver, com algumas raras e bem raras exceções, o político profissional, aquele que se perpetua na vida só fazendo a política, não tem uma profissão, não tem um trabalho, esse cara normalmente se vende. Sim. Porque ele precisa se vender, senão ele não vai estar ali depois. Então ele tem que ser aquele cara... Ele tem que se sujeitar a tudo para continuar lá. A primeira coisa que eu vejo, vereador não é profissão, deputado federal não é profissão. São funções. São funções. Que, temporárias. São mandatos. Mandatos que você recebe do povo. É um dever público que você tem. Sabe? E você se elege, você se candidata, você fala, não, eu me proponho a ser vereador. Por que eu me proponho? Eu conheço, tenho ética, pode contar comigo nas coisas certas... Você é a favor do prefeito quando ele estiver certo, como o Igor acabou de colocar aqui perfeitamente, que seja benéfico. Também não vou ficar contra ele em coisas que são boas para a população. Sistematicamente. E vou fiscalizar. E vou estar lá em cima dele. Vou verificar o orçamento. Vou pegar lá, olha, vamos calçar a rua X. Na rua X... vai ser a empreiteira Y. Bom, eu vou pegar aqui o Diário Oficial, vou pedir para a Secretaria de Obras o processo todo, vou pedir o contrato, eu quero ver o preço, vou dar uma olhada em outras cidades quanto custou uma rua assim, assim, assado. Se o material sendo usado, passei lá depois, no meio da obra, estão se fazendo rápido a obra? Não estão. É uma forma de você fiscalizar, não que você vai interferir diretamente. Mas eu tenho, agora eu posso falar em loco. Eu tenho colegas lá que são extremamente assíduos, eles vão atrás das obras, eles vão atrás de todo tipo de intervenção que o Executivo faz na cidade, desde um simples asfaltamento até a construção do Museu Pelé. Muitos vereadores acompanharam, éramos barrados... Na entrada, que é um absurdo completo. A gente não tem essa autoridade. No Museu Pelé aconteceu muito isso, né? Você absurdo pensa completo. Que tem autoridade, eles zombam da gente, não dão a menor explicação, aí você tem que fazer um escarcéu, ligar para a prefeitura, para o prefeito lá, ou a assessoria dele, ligar para o secretário tal, para vir uma ordem para a empreiteira fazer aquele cidadão deixar a gente fiscalizar. Escolas, às vezes você vai querer entrar, diretoras barram você, porque tem medo que você denuncie. Na realidade, a intenção é um elemento de surpresa. Você está representando a população. Não, vou avisar. Vocês são os olhos da população. Exato, é justamente isso. É isso. O vereador é justamente aquela pessoa que vai estar num cargo que as pessoas escolheram para poder ir até os lugares públicos e analisar. Imagina, eu vou avisar para o diretor, pedir autorização. Não tem que pedir autorização nenhuma. O vereador pode e deve entrar, com todo respeito, não é? Agora, ele precisa agora. Oi, boa tarde, eu sou o vereador, mostra a identificação. Claro, eu gostaria de olhar a escola. Não pode. Eu recebi uma denúncia, quer dizer, você recebeu uma denúncia. Eu quero olhar a escola. Vamos contar os dois lados. Quero ver a merenda das crianças, elas estão comendo direito. Quero experimentar. Se é boa. Se o que tem no cardápio é o que as crianças estão comendo. Se aquilo foi combinado lá dentro, se aquilo foi a empresa que fornece. Está dentro de uma situação de escândalo de merenda. Sim. Já fazendo aí um gancho. É uma das cidades, inclusive tem um vereador, está todo mundo curioso, quem é o vereador? Quem será o vereador X? Esse vereador que está envolvido nessa suposta máfia da merenda do Estado de São Paulo. Quem será o vereador X? Até agora não se ouviu, palavra de honra, não ouvi nem no... Agora, e nem ele se entregou, né? Não, claro que não. Num caso desse, tem que ser chamada a polícia. Mas ela está atrás, Não, para entrar numa escola, por exemplo, não foi permitido, no pior das hipóteses, se a polícia não resolveu, mandado de segurança. Porque é um direito líquido e certo, e aliás, é sua obrigação, não é sua faculdade.
É sua obrigação zelar pelas coisas públicas. Sim. Então, assim, quando você tem essa dificuldade para conseguir, às vezes, um contrato, para conseguir analisar uma obra, para documentalmente você ter essa dificuldade, você pede lá. Várias dificuldades. Eu queria ver o contrato de licitação, como é que foi feito. O senhor tem que entrar na Secretaria de Finanças, 3 vias. fazer um pedido, aí vai demorar 15 dias. Sabe, assim, eles criam todo tipo de dificuldade para que você não faça o seu trabalho. O seu trabalho. Né? Que devia ser uma coisa automática, ter disposição automática. Não, na internet. Isso já é da transparência. Mas tem o vereador acabou de dizer tempo, que ele não consegue determinados contratos. Não consegue. Mesmo alguns jurídicos você consegue na internet. Contrato de empresa, contrato de licitação, contrato de compra e venda é na prefeitura. Aí ela tem que disponibilizar para você virtualmente. Não é fácil assim, não. Então, existem alguns obstáculos que nós temos nessa questão da coisa pública... Mas só para fazer justiça, por favor. Desde que você peça, você recebe. Não estou dizendo que a prefeitura não dá, não, ela dá. Só que não é tão rápido e fácil como deveria ser. Exatamente, essa é a crítica aqui. Falta agilidade, perfeita palavra. Será que para alguns é mais rápido que para outros? Ou não sei, eu não gostaria de falar isso porque eu não teria como provar, né? Então a gente, óbvio que Mas você sente que às vezes tem um feeling, né? Você parece. sente no teu caso, projetos meus demoram mais que projetos de A e B. Por exemplo, tem vários projetos meus na Câmara que demoram. Pela falta de interesse. Para numa determinada comissão e fica meses. E aí, entendeu? Vai perdendo um pouco da força que tinha no início. Isso acontece. Isso faz parte daquele cenário político tradicional. Das regras do jogo fulano político. A, fulano B, fulano C, está crescendo muito. Estão aparecendo demais. Vamos puxar para baixo. Né? Senhores, eu tenho que fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta.
Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com debate desta segunda-feira já está de volta. Hoje a gente recebe o vereador professor Igor, do PSB, vereador de Santos, e o João Vilela. Senhores, vamos falar um pouquinho da votação em si em Brasília. Eu queria saber a opinião de vocês. Bom deixar claro aqui para as pessoas, acho que não é um motivo para comemorar, as pessoas na rua dando risada. O momento é muito difícil para o país. Não é salutar, ninguém gosta de tirar um presidente do cargo, ainda mais pelas acusações que a presidente e o grupo que ela representa estão recebendo. Nas redes sociais a gente vê brincadeiras, mas o país está passando por uma situação muito difícil. É preciso que todas as pessoas tenham consciência de que a ordem, a paz, a não violência tem de imperar, porque é só assim que uma democracia consegue amadurecer. Nós temos o voto como nossa maior arma. Então, quando eu ouço vamos lutar, é uma guerra, é uma disputa que está sendo travada dentro das regras constitucionais. O Supremo Tribunal Federal já avalizou. Então, ninguém vai tirar ninguém à força. Essa questão de golpe, acho que as pessoas estão colocando essa palavra de uma forma muito perigosa, muito forte. Existe uma disputa política, é bom se dizer isso. Cunha, Temer, Renan Calheiros, a maioria dos deputados que está lá, melhor dizendo, estão sendo investigados de alguma forma. Não tem ninguém santo, é preciso passar um pente fino em todos os políticos, não é só na presidente, no grupo do PT. É preciso se rever a reforma política como um todo. A quantidade de partidos que existe não é salutar. Então, não é para comemorar, o processo ainda vai demorar, o presidente pode voltar, o Senado vai julgar, com a presidência do Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o brasileiro tem que provar que se amadureceu a democracia, o brasileiro também tem que amadurecer, porque o futuro do país, de várias gerações, está em jogo. Eu concordo, senhores. Eu concordo com essa tua introdução, né? Eu acho também que não é nada assim... festivo, é que o brasileiro, de um modo geral, aqueles que estão à margem da sociedade ou sofreram com essa política econômica, estão, de certa maneira, se sentindo vingado, né? Os escândalos de corrupção, os abusos de poder, fez com que uma parcela significativa da sociedade, principalmente os estratos mais medianos, tivesse aí um pouco de alívio nesse processo. Né? E o fato das brincadeiras é porque o espírito do brasileiro é de sarro, é de caricatura. Isso aí a gente já está repleto de exemplos de personalidades que morreram e no dia seguinte piadas que não acabavam mais. Né? Eu acho também que o golpe é uma espécie de fuga, né? Vai desviar o foco um pouco. Não vejo também como golpe, não. Existe sim uma base jurídica, ela pode aí não ser tão densa quanto eles queiram, mas isso não importa. A questão política é inevitável, ela não tem sequer um terço, ela não vai conseguir governar mais esse país. Vamos imaginar que o Senado a absolva e que ela volte ao comando do país. Que país que ela vai comandar? Que congresso que ela vai ter? Aí vão ser os loteamentos de poderes mais escandalosos ainda, para ter algum tipo de apoio para que as coisas que ela queira passem na Câmara dos Deputados, porque ela não tem a maioria, ela não tem um terço dessa Câmara. Então eu acredito, na minha opinião, que seja um processo irreversível. Eu acho que o Senado, mesmo com mais calma que tem a Câmara, com menos integrantes? Com menos inflamado, ele racionalmente não vai bater de frente com a Câmara. Eu também acho que... E só para fazer um final antes do João intervir, não é também o cenário dos meus sonhos. O Temer é uma incógnita. Quem ouve pensa que o Temer é a oitava maravilha. Sim. Não é. O PMDB também não é, porque o PMDB, desde Sarney, né?
está aí no governo. Exato. Entra governo, sai governo, o PMDB é o fiel da balança. Quem quiser governar o país tem de governar junto com o PMDB. Porque eles volta e meia conseguem uma base muito que é o forte maior partido do na país. Câmara. O cenário dos meus sonhos nesse contexto de caos foi o que eu já falei em outros momentos, seria a queda da chapa, a queda dos dois. Eleições... E novas eleições. E novas eleições abertas. Seria, digamos assim, um cenário onde a sociedade pudesse, de novo, partir para o debate político, onde novas figuras ou novas lideranças pudessem aparecer com mais força. Né? E até mesmo dando chance ao PT, né, de falar de novo, de começar uma nova história, porque a atual situação, seja com Dilma, seja com Temer, não vai resolver nada. Ou se faz um amplo debate e uma ampla reforma política, ou a gente vai trocar 6 por meia dúzia por muito tempo. E elogie-se a atuação de Eduardo Cunha, que percebeu o vácuo de governo da presidente Dilma e está governando. Sem dúvida. Não, está governando. Eu vejo algumas coisas no Brasil que a gente tem que mudar. Você falou do PMDB, acho que foi você que falou agora, né, Igor? Do que o PMDB continua sempre no poder. Você vê, quando foi do Tancredo, era o PMDB, que estava como vice, e ele que entrou. Quando foi do Collor, o Itamar era PMDB. E agora é PMDB de novo. Não adianta eles desqualificarem agora o Temer, o governo do PT, não adianta desqualificar o Temer, porque ele serviu até agora 6 anos e meio como São vice. cúmplices do mesmo hoje. caso. Já está ali desde o primeiro ano da Dilma, era o Temer. Não mudou agora a questão. E o governo Lula também trouxe ministro do PMDB, buscou Não, apoio do era a PMDB. base, era. Mas a grande questão é assim, nós temos alguns problemas no Brasil que são estruturais. Não são só essas questões, mas isso também é importantíssimo. O professor Igor colocou da questão dos partidos. É um problema seríssimo que nós temos hoje, a quantidade de partidos, e nós temos o partido, ele tem um cacique. O nome que se dá é o cacique. O chefão. É o chefe. E ele que indica. O vereador, já muito menos a questão, porque você acaba tendo, às vezes eles colocam muitas pessoas que nem estão ali na... Mas para deputado federal, que é muito usado o dinheiro, acaba colocando filho, colocando parente, colocando alguém que tenha uma amizade forte com ele, e o cacique é que determina. Para a parte do executivo, sem dúvida, você não consegue hoje, você Guto, que tem uma experiência, uma boa índole, tem tudo mais, fala assim, eu vou querer ser prefeito aqui. Qualquer cidade do Brasil. Não consigo. Você não vai conseguir. Nem sair candidato. Nem ser pré-qualificado dentro do... Então, assim, você não tem uma disputa eleitoral hoje para o cargo executivo dentro do partido. O cacique fala, vai ser você, ou não vai ser você, ou vai ser fulano, e ponto final. E se você quiser ficar no partido, você vai ter que ficar como quieto. Deveriam ser os partidos. Olha, os partidários estão aqui democraticamente, vão juntar aqui as pessoas, fulano, ciclano, beltrano, quem se coloca à disposição? Eu e eu. Bom, então vamos fazer prévias aqui dentro. Agora está começando um certo movimento, assim, alguns partidos nas capitais. O PSDB rachou com André Matarazzo. Mas é importante por conta de... Isso é importante, porque ele vai falar, não, vou fazer assim, mas a prévia é interessante. Esse modelo liberal americano, num ponto, é interessante. Dentro desse modelo que a gente tem críticas, eles têm algumas coisas bacanas. Por que a prévia é boa? Porque todo mundo é obrigado a aceitar aquele aí, não tem racha. E no Brasil... E a votação dos militantes... Queremos ser candidato pelo partido X. Eu vou procurar alavancar a minha candidatura, vou procurar convencer primeiro o meu partido. Exatamente. Claro. E você também. A minha base, claro. E se eu ganhar, vocês dois que o teu grupo vem comigo. Vão ter que trabalhar, exatamente. Isso é democracia. Eu também acho interessante isso é trabalhar com o grupo. Agora, eu vou sair candidato porque eu sou casado com a filha do cacique do partido. Já começa a complicar a situação. Eu sou genro do cacique do partido. Eu sou filho de alguém. Eu vou trazer um grupo de empresários. Eu tenho dinheiro para colocar aqui na campanha. Aí a coisa... Aí já não passa o poder econômico, eu fiz essa pergunta, eu acho que gostaria que vocês explorassem mais essa questão. O poder, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, aliás, muitas pessoas, não, deixa eu fazer aqui o registro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista dizendo que uma das sugestões dele na mudança da reforma política seria acabar com a marketagem, com a televisão. Porque a televisão demanda uma produção que demanda a contratação do marqueteiro para trabalhar a imagem do candidato na televisão, para se produzir o material de campanha dele e se veicular. Voltaria-se então aos debates, por exemplo, como o que acontece aqui,
o comício de rua, mas sem show, o candidato lá falando para o povo, numa sociedade de melhoramentos de bairro, numa praça. Vocês acham que pode ser uma saída? O dinheiro ajuda ou atrapalha? Então, a questão não é necessariamente o dinheiro legal, é o dinheiro que vem do Caixa 2. Do Caixa 2. Se você e também não concordo com o que o Fernando Henrique falou. Se você tivesse o mesmo espaço televisivo, não para 25 partidos, que não dá, mas se você tiver 6 ou 7 partidos, de fato, com uma consistência ideológica e representativa, de 10 minutos para cada um na televisão, aí você está dando regras e tempos iguais. O marqueteiro, ele vai vender você de uma maneira um pouco mais atraente. Então, ele não vai querer contar mentira. Se você tem o mesmo tempo e os mesmos recursos do fundo partidário, eu acho que a disputa fica um pouco mais justa nesse sentido. O que não dá é um partido ter 1 minuto e o outro ter 15. Não há gênio que faça o sujeito vender uma ideia em 1 minuto ou 2 minutos. Agora, em 15, você já consegue, né, com bom recurso econômico, fazer uma campanha dinâmica, uma campanha com mais, digamos assim, ágil, com mais modernidade, e aí você vende uma ideia. Mas se todos tiverem 10 minutos, e o fundo partidário, que é outro escândalo no Brasil, não for tendencioso e heterogêneo como ele é, se você for, então, usar o poder público para financiar partido e for só esse, o fundo de financiamento igual para todos, você não vai ter essa... E aí acaba com doação... Perfeito. Ou se cria um teto para se receber doação. Essa mini-reforma, ela tenta fazer isso. Já é isso mais ou menos e, agora. Por exemplo, o João recebe da empreiteira X. A empreiteira X não pode pagar para... Não pode mais. Já não pode mais. O STF já determinou que isso não pode mais. Pessoa jurídica não pode mais. Não, e física mas isso não incentiva o Caixa 2? Mas aí que tá. Mas o Caixa 2, a gente tem que transformar o Caixa 2 em crime. Primeira coisa, porque não é crime. Com pena pesada, com bastante tempo de cadeia. Mas a gente começa a notar que daí as contas têm que ser abertas. Se o fulano está gastando muito mais e não tem dinheiro de empreiteira legal, ele não consegue nem desviar exatamente aquilo. Eu vejo algumas formas essa questão de como fazer isso. Primeiro, é claro que o dinheiro que o pessoal usa hoje de forma errada do fundo partidário, eles pegam para deputado federal, porque é o que determina o tempo de televisão. Quanto mais deputados federais, então eles pegam todo o dinheiro e investem lá. Então chega no vereador, ele não vai ter dinheiro do partido para ajudá-lo na campanha. A questão da democracia na televisão, eu acho que tem que ter alguns pontos, que eu sei que eu vou falar é utópico, mas primeiro, o candidato, nessa prévia do partido, nós temos que ter tantos partidos, tem que enxugar no número de partidos, começa por aí. Tem que ter um partido de esquerda, um de centro e um de direita, ou um de um jeito, um de outro de outro. Acabou. São 3, 4, 5 no máximo. Não dá para passar muito disso. No máximo. Não dá para passar muito disso. O certo seriam 3. Você é de esquerda? Nos Estados Unidos são 2. Não, tem 250 nos Estados Unidos, mas que funciona são 2. Exatamente. Exatamente. Bom, aí como é que você coloca esse partido? Porque esse candidato que se coloca na prévia, na minha opinião, você tinha que pegar essa pessoa e passar por uma prova para todos os candidatos de todos os partidos para se eleger. Por exemplo, para prefeito, ele tem que passar nisso. E tem que ter qualificação e títulos. Tem que ter. Não adianta você querer colocar para executivo. Para legislativo ainda tenho minhas dúvidas até um certo ponto. Mas para executivo não dá. Para ministro também? Também, claro. Você não pode colocar ministro da educação, o cara que não tem menor noção. Colocar o Cid Gomes, não tem menor noção. Você pega, pega uma redação do sujeito, não dá. chora. Não dá para você chegar... Nem o mercadante tem condições de ser ministro da educação, porque da forma que ele fala, o que ele fala... falta de educação. Já não tem menor condição. Então você tem alguns pontos. O ministro da Saúde tem que ser um cara sensacional, que conheça muito bem. Ou gestor na área da saúde, ou alguém da saúde. O ministro da Previdência, o que estava aqui agora, ele foi sincero. Ele falou, eu não sabia nada, chega no primeiro dia, não sei nem como começa, nem como termina. Não dá. Tem que ser um cargo muito importante. Mas prefeito, por exemplo, não dá para você colocar um cara como prefeito se ele não tiver uma mínima noção jurídica, técnica, tem que ter um curso de gestão pública, financeira, ele tem que saber quem ele vai colocar na Secretaria do Meio Ambiente, quem ele vai colocar na Secretaria de Finanças. Isso não é democrático. Mas, João, eu acho muito democrático. Aí teria que fazer o que a gente começou a fazer, uma reforma política, onde você tivesse esses qualificativos ou essas etapas
para que sejam respeitadas. Ela não é utópica em si, ela é utópica, assim, a reforma. Não, Fazer porque quem porque está lá o que eu digo, não assim, quer se eu prejudicar. chamo de utópica porque ela é inconstitucional. Eu não poderia fazer isso tecnicamente, porque isso entraria na questão de direitos fundamentais, e aí é cláusula pétrea, você não consegue nem mudar. Porque é a liberdade de todo mundo poder, e vai falar, não, só a elite vai conseguir, vai ter essa discussão. Mas, de qualquer forma, eu acredito que deveria ter isso, o mínimo, o próprio partido já fazer e ser responsável também pelo candidato. Eu vou colocar um cara que não tem a menor noção para fazer algo que é extremamente complexo. Vejam, ser prefeito, não pensem que é uma coisa simples. É sentar na cadeira É e pilotar. algo muito complexo. Sim. Se o prefeito consegue ter um mínimo de qualidade, aplaudam muito, porque é algo complexo. É algo muito difícil realmente. Porque você precisa ter uma noção de administração pública altíssima. Você tem que ter um conhecimento jurídico muito grande para não fazer besteira e colocar outro fazendo E besteira. uma boa equipe, né? Uma boa equipe. Tem que Você ter uma boa coloca, equipe. bem pouco tem uma cidade vizinha, para não dizer que é São Vicente, colocou lá um cara para secretário de Finanças que não tinha noção. Talvez a profissão dele seja ótima, mas ele era investigador de polícia. Não dá, desculpa, não dá. Não casa uma coisa com a outra. Ou ele vai ser passado para trás, ou ele vai cometer bobagem. Não dá. Então, aí é uma das questões. Essa prévia eu acho importante. A divisão igual da propaganda, o que pode ser feito? Então, vamos pegar um estúdio desse aqui e falar, olha, cada um tem direito a 5 minutos. Dá uma, Se tiver dá uma 200 condição igual para cada um todo tem mundo. 35 segundos. E qual que é o estúdio? Igual para todo mundo. Vai ser o estúdio No estúdio definido igual pela para todo Justiça mundo. Eleitoral. alguma Acabou. coisa assim. Um padrão X. Então todo mundo vai estar lá, meu nome é fulano, ciclano de tal, eu tenho tantos minutos, eu posso fazer isso, blá, 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 ponto. Porque eu acho que o Bota uma cadeira vereador... dessa aqui, Guto, bota uma câmera na frente e ponto. Acabou. Se o cara não tiver condições de falar, sinto. Eu acho que o contato com a população é fundamental, né? Eu acho que É. a sola do sapato aí é Claro, o melhor claro, aliado. Ele vai. pode usar algum recurso audiovisual, algum recurso virtual, para ilustrar É uma que daí fala começa a dele. encarecer a coisa e os melhores vão começar... Mas aí também não dá para a gente fugir do século XXI. Senão fica uma propaganda do século XIX. Ou Mas então aquela mas do regime militar, que aparecia só uma foto Mas 3x4 ué. e você queria dar um tiro na cabeça, porque, aquilo era um tédio. Não, aí é outra história. Né? Mas agora, o cara você tem que ter pode... um mínimo de discernimento para poder competir com a pessoa. Então, se pode isso, eu acho que é o seguinte, financiamento público de campanha até um certo limite. Por exemplo, quantas pessoas tem na cidade? Tem 430 mil habitantes. Então você tem direito a 400 e tantos... Quantos são eleitores? Tantos panfletinhos. E você se vira com esses panfletos que você tem. Todo mundo igual. Igual, eu acho que tem que dar Apareceu alguém igualdade de diferente, condições. olha, você está errado. Porque a coisa, se não for assim, muito rígida na hora da campanha, o cara que gasta... Eu lembro do professor Igor, porque ele mora no mesmo prédio que eu, então eu via lá, ele colocando o cavaletezinho ali, que permitia, era um cavalete que eu tinha, era o único que eu via. Você presenciou Eu tinha, a campanha. eu tinha 6 cavaletes. Então, mas eu lembro que você colocava ali e tal, uma campanha extremamente modesta. E uma Isso foi campanha mesmo. séria, sabe? Um negócio sem... Você não tinha lá grande... Não, Sem não, pirotecnia, show business, sem não, pirotecnia. tinha. Isso eu acho importante, Não. porque veja, a hora que o cara começa a gastar 5, 6, 10, 20 milhões, às vezes uma campanha de vereador gastando 2 milhões uma campanha de vereador... Da onde Eu que vem esse comento, dinheiro e qual vai ser o interesse O cara da vai pessoa que roubar. vai entrar, Gente, né? Não dá eu pro cara comento- pegar No mínimo, eu isso. preciso rever o que eu investi. Eu comento em sala de aula assim, pessoal, investiram. quem gasta 2 milhões, 4 milhões para uma campanha de vereador, que o cara vai ganhar 7 mil reais por mês e não tem nada, é porque ele vai querer esse dinheiro de volta. Com juros de correção monetária, ou quem o em grande financiou vai exigir algo em vai troca. exigir. Então não é possível que uma campanha de 500 mil, acho que foi a mais cara, 600 mil, acho que foi para vereador, quer dizer, é algo absurdo. Entendeu? Para quê? Isso tá na cara que o sujeito não quer fazer nada pela cidade, ele quer se completar dela. Ele precisa entrar De algum jeito. o que é o que acontece hoje no cenário nacional. É. Seja em Brasília ou em qualquer Então, outro estado. esse sistema de representação política é que ele tem que ser revisto. Né? Então você tem razão, tem coisas inconstitucionais que não daria, seria uma utopia, seria um desejo de igualitarismo, de condições iguais para todos. Mas dá para fazer uma reforma política onde você colocasse minimamente justas as campanhas, onde você eliminasse essa diferença absurda. Um gasta X milhões e o outro, sei lá, tem 2 mil reais, 500 reais, se tanto,
para fazer uma campanha. E aí é óbvio que esse de R$500 não consegue ser ouvido. E, no entanto, às vezes tem mais qualificativos, tem mais adjetivos, é mais útil para a cidade do que aquele que tem 1 milhão. Então as pessoas precisam parar de olhar o show e olhar o artista. Quem é esse sujeito que está gastando tanto para me convencer? Então, se as pessoas começarem a ter um pouquinho mais de cuidado... Você falou em show, era o nosso próximo assunto, eu não poderia deixar de encerrar esse programa, a gente ainda tem um tempo, sem abordar a postura dos nobres deputados ontem na votação. É uma verdadeira várzea no Congresso, as pessoas com a bandeira nacional enrolada no corpo, enxugando suor, um profundo, a gente tem imagem aí, teve cusparada do Jean Willis no Bolsonaro, ofensas. Quer dizer, na hora de votar, o deputado teria 10 segundos para votar, então ele... extrapolava. Tchau, querida... É preciso ter um respeito à presidência da República ali. Não gosto de tomar partido. O Eduardo Cunha ele foi um presidente da casa, abriram uma faixa fora a Cunha, chamaram de gangster, quer dizer, tentaram tumultuar o processo e na hora dos deputados votarem, eu voto pela minha mãe, pela minha peruca, pela minha perereca, pelo dente que eu estou obturado. Quer dizer, mais respeito com o povo. Teve um que voltou e falou assim, esqueci de falar aniversário do meu filho. Ele queria votar, teve um deputado que queria votar com o filho. Não, teve um que voltou. Não, aí acaba, pelo amor de Deus. Ele fere o regimento, pode ser até impugnada por alguém, se o filho... Então é que o Cunha logo falou, não, pelo amor de Deus, você vai criar um precedente perigoso. A minha família e mas teve o melhor vereador... Tinha votado já tinha votado, voltou e falou assim, eu esqueci de falar pro meu filho, hein, olha, pô, que é isso? O outro lá, tchau, querida, o melhor voto, na minha opinião, foi do Everardo Tiririca, pelo bem do meu país, alguma coisa assim, sim. Curto e grosso. Exato. Acho que o deputado pode até se expressar, eu acho que era um momento histórico, né? Acho que todo mundo gostaria de... Né? Eu vou entrar na história, eu vou votar e tal, mas com um pouco mais de respeito, com a bandeira do Brasil. Um pouco mais de intensidade, eu ia falar em função dos crimes, sim, em função da corrupção, curto em função dos abusos. E outra coisa, assassinar a língua portuguesa totalmente. Em vários momentos. A língua portuguesa ali, eu não sei nem para que serve. Mas... Não é elitismo, mas caramba... Conjuga minimamente certo. Que é o mínimo, que é o que o João está pedindo, o mínimo, né? Porque justamente, respeito. Você pega um vereador, Guto, pede para um vereador analisar um projeto de lei. A grande maioria, não é que o doutor é professor, tem uma noção, você sabe como é que é. Vereador diferenciado. Mas pega a grande maioria, que não tem a menor noção do que, eles não sabem nem ler direito. Exatamente, não sabe falar e não sabe ler. Mas tem assessor. Bom, mas vão enganar ele também, né? Mas aí a pessoa vota no assessor ou vota no vereador? Mas o cara não tem noção. Não, mas aí, peraí, agora eu vou defender a categoria. Não dá para você saber todos os assuntos, João. Não, projetos de lei são muito técnicos. Uma leitura mínima. Uma leitura. Você conseguir ler o diário oficial e entender o que está escrito ali. Entendi. É o mínimo. Uma pronúncia no nome. Não vamos falar, não, todo mundo tem que ser advogado de forma alguma. O erudito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Saber ler. É a coisa. O juridiquês, vamos dizer. Não, concordo. Isso que você tem os assessores. Eu tenho o assessor do Dr. Celso, que aliás me socorre sempre. Aí, Igor, perfeitamente. Para você ter comércio, você tem que ter também um mínimo de noção do que está acontecendo, senão você não sai. Claro. Senão o empresário não consegue fazer nada. Por menor que seja a empresa dele, ele não consegue sair do lugar. Porque tem que ter um mínimo de contabilidade, tem que ter um mínimo de... Mínimo. Não estou pedindo que o cara saia dali... Que seja um José Bonifácio. Não é isso. Mas voltando à Câmara dos Deputados, ontem... Lembrei de Aguinaldo Timóteo. Eu vejo, por exemplo, que havia base de crime fortíssima. Não vejo nem que seja algo superficial. É muito forte os crimes cometidos. Tanto é forte que a OAB agora colocou mais um pedido com 26 estados da federação, dos 27, 26, apoiando a OAB, porque houve crime, sem dúvida nenhuma. Não há para você pensar... Olha, vamos pegar a Constituição, por exemplo. É um crime constitucional. O artigo 85, todo mundo debateu do artigo 85. Tem o 167, que fala que tem que ter decreto na Constituição. E aí tem a lei dos crimes fiscais. E você vai estar ali do quadrimestre que foi abusado. Ou seja, poderiam até ter utilizado, sucintamente,
falando, olha, ela feriu o artigo tal da Constituição, a lei tal, por isso eu estou votando pela abertura do processo de impeachment. Perfeito. Entendeu? Era uma coisa simples de você colocar juridicamente. Ou, você quer falar dessa forma que você colocou também, perfeito. Cara, olha, por causa da corrupção, por causa dos desmandos, pela falta de... Até um que eu gostei bastante foi do Beto Mansur. Beto Mansur também foi sucinto, mas colocando, olha, ela não teve conversa com a casa. Pronto. E isso é um dos motivos que a gente está colocando politicamente, porque a questão é política, é jurídica para a entrada e política para o julgamento. Crime houve, e agora o julgamento vai ser, na realidade, se foi só para abertura, o julgamento vai ser no Senado. Sim. E no Senado, eu duvido, depois que a Câmara já fez essa... A não ser que o Renan Calheiros consiga fazer algo mirabolante, o STF cria alguma novidade que também não é difícil acontecer. Falando da relação do povo com a Câmara, professor Igor vai ter uma audiência pública amanhã, terça-feira. Foi ótimo você comentar sobre isso, porque a questão da segurança é uma das questões mais emblemáticas aqui na cidade, mais problemáticas na cidade. Então nós estamos convidando as populações do Campo Grande, do Marapé, da Pompeia, da Vila Belmiro, a participarem amanhã às 18h30 na escola Olavo Bilac, que fica no Canaã, quase esquina com a Carvalho de Mendonça, para poderem ficar diante do poder público. Porque uma audiência pública é diferente das reuniões do CONSEG. Qual é a grande diferença da audiência pública? Você leva, né, representantes do prefeito e o secretário de segurança, você leva o ouvidor, você leva o capitão da Polícia Militar, que é responsável por essa área, para que eles possam ouvir das pessoas quais são os problemas mais frequentes da região. Que tipo de modalidade de crime vem ocorrendo na região. É a chance do poder público também ficar mais próximo dessa região, fazer um mapeamento um pouco mais detalhado, colocar algumas alternativas para essa população local e assim fazer valer o trabalho do prefeito e do vereador, que é justamente essa aproximação. Então eu reitero aí o pedido, amanhã, 18h30, terça-feira, na Escola Olavo Bilac, né, vamos fazer uma audiência pública. Se vocês estiverem com disponibilidade, né, seria para mim uma honra, vocês iriam abrilhantar a sua audiência, poderiam colocar suas experiências, para que essas pessoas sintam mais proximidade com o poder público. Ninguém aqui é excelência, ninguém foi santificado, canonizado, porque virou vereador, que você não pode falar. Ao contrário, somos as pessoas mais próximas do poder público à sociedade. Então, gostaria que as pessoas participassem sim. Olavo Bilac, que hora? Tá, só para confirmar. Está 18h30. Professor Igor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, eu fico honrado com esse convite. Guto, João, o pessoal da TV Com, as pessoas que estão nos assistindo. É um programa dinâmico, versátil, ágil, né, com uma discussão extremamente... saudável. Exatamente. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, João Vilela. Obrigado, eu queria mandar um abraço para o Francisco da Zona Noroeste. Eu quero fazer depois um programa até, se puder, sobre a Zona... Vamos falar, se puder também. Tem algumas coisas precisando realmente muita coisa para melhorar na Zona Noroeste. Está muito esquecido. Vamos fazer um especial da Zona Noroeste. A região tem bairros ali realmente está muito esquecido ali realmente. Ali é uma coisa que nós precisamos pensar várias vezes em relação a enchentes, em relação a problemas de lá. Seu Francisco, um abraço. Está anotado. Telespectador, TV Com Debate, fica por aqui. Obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã.